Gente, na seca, não é o cara que tem mais boi que vai lucrar mais. E sim aquele cara que sabe o que ele está fazendo. Tá bom? Então, para isso, eu trago até um mini checklist aqui para conversar com vocês sobre os 3 principais pontos na hora da gente desenvolver um diagnóstico na propriedade dos erros mais comuns que são cometidos. Trazer 3 pontos importantes aqui para vocês. Primeiro ponto, manejo de pastagem por altura. Pasto, ao invés de manejar por dias, nós já falamos algumas vezes aqui, a gente tem que manejar ele por altura. Altura de entrada, altura de saída. O que é a altura de entrada? A altura de entrada tem que ser feito no momento que é para o gado entrar, aquele momento que o capim está começando a bandeirar, né? A hora que está começando a torcer a folha para cima, a hora de colocar o animal lá dentro. A maioria dos pastos é quando ele está bandeirando. Quais problemas pode acontecer quando o capim está passado demais? Daqui a pouco, mais para frente, nós vamos falar sobre as alturas de manejo bacana para capim. Problema de pasto passado demais. O capim, ele produz muito bem folhas até ele bater 95% de interceptação luminosa. Quando ele fecha e para de bater luz embaixo do capim, ele projeta a folha dele mais para cima, através de formação de talos. Começa a empurrar o capim para cima. Então, nesse ponto, começa a produzir talos. A hora que chega em 95% de interceptação luminosa, é a hora de colocar animal em cima. Para isso, cada capim tem sua altura específica. Nós vamos falar dessas alturas daqui a pouco. Qual que é o problema do passo passado? Aumenta demais a proporção talo em relação à folha. Cai demais a qualidade do capim. O talo, ele tem 1/3 da digestibilidade e do teor, principalmente teor de nutriente, do que a folha do capim tem. Nem tanto digestibilidade. Um talo verde tem até boa digestibilidade, mas não tem nutriente. Por outro lado, a altura de saída dos animais. O que é a altura de saída? Quando o pasto já está baixo demais, eu tenho que tirar para manter a reserva daquele capim. O que é a reserva? É uma altura mínima que faz o capim poder fazer a fotossíntese, poder trocar energia com o sol, absorver essa energia e produzir mais folhas, para rebrotar rápido. Se você não obedecer essa altura de saída e o capim baixar demais, ele começa a roubar a energia da raiz. Degrada a raiz, demora muito tempo para recuperar a altura de reserva, para depois ele recuperar a altura de pastejo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse exemplo do pasto passado, eu já falei ele um monte de vezes aqui já, em vários anos que a gente faz vídeos aqui, porque ele aconteceu há muito tempo, ele aconteceu uns 6, 7 anos atrás. Cheguei numa fazenda, o produtor estava reclamando. Minhas bezerras, nem era novilha na época, era 230 quilos mais ou menos. Minhas bezerras, elas estão consumindo demais produto. Era um 0,3, elas estavam comendo quase 0,4. Estão comendo demais produto. E estão ganhando quase nada de peso. Na verdade, eu estou começando a ver costela delas. Elas estão diminuindo. Elas estão perdendo peso. Achei super estranho. De longe eu já vi aquele mar de capim, coisa maravilhosa o capim da fazenda. E eu estranhando, porque eu tô vendo as novilhas andando lá dentro, andando, e não tá comendo nada. Aí eu conversei com ele, falei, olha, o consumo não tá tão mais alto assim, porque geralmente a gente começa a estranhar o consumo quando ele passa de 50% do consumo estimado. Então se ele tivesse em 0,5 no que era para comer 0,3, aí já dava para ficar com o pé atrás. Mas mesmo assim a gente resolveu ir lá avaliar. E eu não gosto de avaliar coisa só no olho. Se fosse só no olho, gente, eu pedia foto de WhatsApp e tava tudo certo. Tá? O negócio principal foi o quê? Eu pedi para ele pra gente ir lá no pasto. Falei, vamos entrar no pasto? Vamos. Na hora que eu entrei no pasto, eu já senti o pasto riscando meu braço. MG5 com 1,5 m de altura. Vocês já viram MG5 com 1,5 m de altura? Que coisa horrorosa que é. As novilhas estavam deitando o capim. Gente, deixa eu contar um trem pra vocês. MG5 passou de 60 centímetros de altura, ele vira uma porcaria. É um capim excelente, eu tenho na minha fazenda MG5. Mas passou de 60 centímetros de altura, é uma porcaria. Ele tava gigante o capim, as novilhas sumiam lá no meio. Rodava e não comia. Falei isso pro produtor rural. O produtor virou e falou assim, Neto, balela isso aí que você tá falando. Não existe isso não.
Capim bom desse, capim tá sobrando. Eu falei, faz o seguinte, você tem algum capim aqui de braquiarinha? Nem falei braquiarão. Braquiarinha, você tem algum capim? Ele falou, tem um lá no fundo de área. Braquiarinha tá até boa de folha e tal. Eu falei, a braquiarinha, ô, seu Zé, não vou falar o nome dele aqui não. A braquiarinha, seu Zé, ela tem a folha macia. Leva esses animais lá, vai resolver boa parte do seu problema. Não, que não é assim, que não sei o quê, parará, não quis mexer. Falei, então faz o seguinte, não precisa levar em consideração o que eu tô te falando aqui não. Deixa mais uma semana. Se dentro de mais uma semana você perceber que o capim não baixou, porque sua lotação tá alta, se você ver que o capim não baixou, aí você faz o que eu tô te falando. Gente, não deu nem 2, 3 dias. Ele mudou os animais para braquiarinha, os animais voltaram a ganhar peso, baixou o consumo de novo, vida que segue. Teve que mandar roçar o MG5 tudo. Porque não tinha vacada para colocar lá. E por outro lado, um problema que aconteceu na propriedade, e essa propriedade já era linha Ariquemes, na verdade era um pouquinho mais para cima, pro lado ali de Alto Paraíso, porque a maioria das propriedades dos pecuaristas de Ariquemes ali, elas são mais para fora, né? Cacaulândia, Alto Paraíso, Rio Crespo, essa ficava mais pro lado de Alto Paraíso. Pasto rapado, e o produtor começou a dar silagem para os animais. Tinha muita silagem guardada, mas era silagem de capim de pastejo. Era um mombaça a silagem dele. Gente, por mais que dá para fazer silagem de capim de pastejo, eu não recomendo, tá? A silagem estava uma porcaria. E o que aconteceu na hora que ele forneceu a silagem para os animais? Os animais não comeram a silagem, terminaram de degradar o capim, e na hora que voltou o período das águas, já estava crescendo erva daninha para todo lado na fazenda. Não é porque você tem volumoso que as coisas estão acontecendo do jeito certo. Não planejou a entrada de saída, a altura de entrada e a altura de saída do pasto. Aconteceu o quê? Degradação. Por que eu estou falando isso? Seu pasto inteiro entrou na seca e já está numa altura crítica, já teve fazenda de eu entrar lá e falar para o produtor, vende tudo os animais. Você vai ganhar mais dinheiro vendendo tudo os animais do que tentar recuperar eles aqui, porque você não tem pasto. Teve um produtor que falou para mim, durante esse corre-corre aí do evento, dessas coisas que a gente vem conversando aí sobre o evento, o produtor virou para mim e falou assim, Neto, no direct do Instagram, mandou mensagem para mim, Neto, você... Como é que é mesmo, gente, que ele falou? Ele trouxe a demanda, assim, sobre o evento que a gente estava falando na seca, falou assim, muito bom, foi um vídeo que divulgava sobre esse evento aqui, e eu falava sobre a questão da condição de capim, que tem que ter condição de capim disponível para os animais. Ele falou, com capim disponível é fácil. Quero ver você trazer estratégia para a gente nas dificuldades, nas intempéries, com capim ruim, com capim rapado. Gente, com capim rapado tem estratégia não, gente. O negócio chama suplemento, ele não chama ração, não. Você não tem como fazer animal ganhar peso com suplemento sem capim, não, gente. Suplemento come 0,2, 0,3% do peso vivo, o animal precisa de 2,2 a 2,5% do peso vivo de matéria seca. Como é que você vai suprir só com 0,2, 0,3? O resto ele pega no capim. Então tem que ter capim, mesmo que seja uma bucha seca, tem que ter capim. Se não tiver capim, é aquela regra que eu falei quando eu entrei na fazenda do cara lá. Vende tudo os animais. Você não tem o básico para fazer aqui. É igual comprar matéria-prima para uma fábrica, chega na fábrica, não tem maquinário na fábrica para trabalhar, ué. Vende a matéria-prima que você ganha mais dinheiro com isso. Entendeu? A fazenda é sua fábrica. O capim é seu maquinário. O que você vende é o produto que passa pelo capim. Então toma cuidado com isso, gente. Primeiro ponto, então, não saber planejar a altura de entrada e a altura de saída do pasto. Mais tarde eu vou falar um pouco de altura de entrada e altura de saída. Segundo, não saber o quanto que o boi precisa de suplemento e quanto que ele está consumindo. Um exemplo, eu fui para um confinamento que aconteceu em Teixeirópolis, aqui perto aqui. Cheguei lá, o produtor, ele determinou. Cheguei lá, ele já estava com 30 dias de confinamento. Ele só me chamou porque estava dando merda no confinamento dele. Aí eu cheguei lá e falou, Neto, eu fiz a dieta dos animais, mas eles estão perdendo peso. Aí ele fez a dieta, gente, 3 quilos de ração
e 5 quilos de silagem por dia. Ele estava achando muito. Ele falou, mas eu vejo um monte de gente dar 8 quilos de ração aí, 10 quilos de ração e tá tudo certo. Por quê? Porque ele não soube mensurar a matéria seca da silagem. Ele estava considerando a matéria original da silagem como matéria seca. Não sabia quanto de alimento nem de suplemento o animal precisava. Então, não saber o quanto o boi come por dia também se torna um problema. Tem gente que dá comida demais. Eu criei a nutrição ativa exatamente para conscientizar aquele povo que dá comida demais. O animal chega na curva ótima de ganho de peso dele e o cara continua despejando comida lá para ele. Bica corrida. E tem gente que dá comida de menos. O animal precisa de 2,2, 2,3% do peso vivo. O cara estava dando 1% do peso vivo, somando ração e somando silagem. Só um exemplo para vocês. Se essa silagem dele tinha 35% de matéria seca, 5 vezes 35% de matéria seca, ele estava dando 1,750 kg de matéria seca de silagem por dia, mais 3 kg de ração. Um animal que precisava comer quase 10 quilos por dia, estava comendo 4,75 kg de matéria seca. Aí é um problema. E vai dar menos ainda do que isso, né? Então, primeiro ponto foi saber planejar a altura de entrada e a altura de saída do pasto. Segundo ponto, não saber quanto que o boi precisa comer. Terceiro ponto, achar que só mineral resolve. Uma vez eu fui visitar uma fazenda no Acre. Eu cheguei lá, o produtor falou para mim assim, só mineral já é o suficiente pro gado. Proteinado não resolve, energético não resolve, ração não resolve. Isso é tudo balela para a indústria vender. E eu falo para vocês que eu estou enfrentando isso mais agora. Muito mais agora. Eu achava que na época que eu era consultor de empresa de nutrição, eu enfrentava muito isso. Agora eu sou dono de empresa de nutrição, estou enfrentando isso muito mais. O povo achar que tudo é conversa para a empresa vender mais. Só que como a gente trabalha com uma base muito mais técnica, o produtor começou a falar abobrinha para mim, eu passo para o próximo, gente. Tá cheio de gente querendo saber do produto. Começou a falar abobrinha, eu passo pro próximo. Esse produtor falou para nós lá no Acre, nessa época eu ainda era consultor, não era a minha indústria, não era a minha marca, não. Falou assim, só mineral que resolve o negócio. E ele tinha pasto, um pasto dele tava legal, não tava ruim não, mas ele só no mineral, só no mineral, só no mineral. Vocês sabem o exemplo que eu passei para vocês aqui de ganho de peso? Que deu R$100 por arroba produzida no 03? Que tá até aberto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. R$100 por arroba produzida. Agora vamos trazer essa realidade aqui para um mineral. Nesse caso aqui do produtor, foi um mineral que mesmo num período longo, ele levou esses animais aí dos 400 até os 500 quilos. Vou deixar esse preço aí também, antes que o povo do Acre bate em mim aqui. Foi animal vivo ainda, então eu vou deixar 50% de rendimento de carcaça, porque esse animal não foi abatido. E eles foram levados do começo ali de janeiro. Gente, eu não coloco a data específica aqui, porque eu não tenho essa data específica na cabeça. Tá? E eles foram até mais ou menos setembro ali. Para quem é da região do Acre, sabe muito bem que setembro, que período seco lá, tem anos que nem tem período seco direito. Foi mais ou menos isso aqui de ganho de peso. Não deu 380, não. Foi 360 e pouco. Mas eu vou deixar um pouquinho a mais. 380 de ganho de peso. Comendo um mineral. Então aqui nem é energético mais, já era um mineral. Mineral na época custava uns 4,50 mais ou menos o quilo dele. Com menos 0,002, não, 0,02. 90 gramas, na verdade estava comendo 100 gramas, 0,025. Aí ficou brabo, hein? Pronto, 100 gramas por dia estava comendo. Mesmo operacional e pasto também que a gente sempre usa. Olha, a diária total fica baratinha. O produtor rural bate o olho nisso aqui e fala que beleza. R$1,93 de diária. Só que olha o custo por arroba produzida, que era 100 lá atrás, sobe para 150. Neto, mas ainda tá baixo. Você não falou que o animal vai ser vendido por 260? 150 tá ótimo, vai dar mais de R$100 de lucro para cada arroba produzida. Só que ele vai produzir 3,3 arrobas num período de 260 dias, gente. Isso afeta o quê?
Período de retorno do investimento. Olha o período de retorno do investimento, o que faz com o cara? 1,5% de rentabilidade mensal. Não sei vocês, mas eu, para pecuária, tenho uma taxa de interesse mínimo de 2% de rentabilidade. 2% pelo menos. 1,5% para mim não me atende. Isso aqui no caso dele foi bom, porque mineral no Acre até deu peso. Se fosse em qualquer outra região, não era esses 383 não. Ele ia passar 350 gramas nas águas e ia perder peso na seca. Entende, gente? O que é o grande problema do negócio? Então a gente falou do primeiro ponto, não saber planejar a entrada e saída do pasto. Segundo ponto, não saber o quanto de suplemento de alimento também que o animal precisa comer. Terceiro ponto, achar que só mineral resolve. Quarto ponto, não saber controlar a lotação de pasto. Já falei desse exemplo aqui para vocês. Não saber controlar a lotação no pasto fez com que eu chegasse no produtor, no início da seca, o pasto já no chão, eu simplesmente dei uma orientação para ele. Vende tudo. Vende tudo. Você não tem mais nada o que fazer aqui. Se deixar os animais aqui, Neto, eu quero que você me vende um proteinado aqui. Gente, como é que eu vou vender um proteinado se o proteinado ele só tem a ação de melhoria da digestibilidade do capim? Se você se identificou com algum desses 4 pontos que eu te falei, ou não saber identificar a altura de entrada e a altura de saída do pasto, ou não saber o quanto o boi precisa de comida, ou achar que só sal mineral resolve, ou não saber controlar a lotação da sua pastagem, talvez em algum momento você já perdeu dinheiro, principalmente na seca, e talvez você nem tá ligado com isso, nem sabe que isso está acontecendo. Esse trecho que você acabou de assistir é do Café da Manhã da Prado. Eu vou deixar o link do Café da Manhã da Prado inteiro aqui embaixo para você assistir e para você participar dessa live junto com a gente todo domingo às 8h30 da manhã do horário de Brasília. Eu aviso lá no grupo Neto Prado Oficial. Eu vou deixar o link desse grupo de WhatsApp aqui na descrição também. Você entrando nesse grupo, sempre que a gente for entrar para a live, a gente avisa para todo mundo. E se você tiver inscrito no canal, com certeza você recebe a notificação assim que a live começar.